Muito antes de o termo Nepo Baby viralizar na internet, Hollywood já criava seus herdeiros. Ser filho de estrelas da Old Hollywood significava nascer em berço de ouro, mas também crescer entre fofocas, tragédias, contratos rígidos e máquinas de publicidade capazes de moldar ou destruir reputações. Esses filhos não herdaram apenas o talento, mas também o peso de um legado que, muitas vezes, era maior que eles mesmos. Hoje, vamos conhecer profundamente alguns dos Nepo Babies históricos mais marcantes, entender como cada um lidou com a fama herdada e o impacto desse sobrenome poderoso em suas vidas. Carrie Fisher nasceu no centro de um dos maiores escândalos da Old Hollywood. Seu pai, Ed Fisher, abandonou Debbie Reynolds, uma das queridinhas da América, para ficar com Elizabeth Taylor, causando um terremoto midiático. O público transformou a separação em espetáculo, e Carrie foi criada observando o preço da exposição. Ao se tornar a eterna Princesa Leia, ela encontrou uma fama própria, mas também travou batalhas profundas contra vícios, transtornos mentais e a pressão de ser filha de duas lendas. Carrie se transformou em porta-voz da saúde mental, usando humor ácido para quebrar tabus que Hollywood preferia esconder. Jamie Lee Curtis nasceu trazendo no nome um legado gigante. Ela é filha de Jeanne Lee, estrela lendária de Psicose, e Tony Curtis, um dos maiores galãs da Old Hollywood. Cresceu cercada por câmeras, fofocas e a pressão de ser herdeira do casal perfeito dos estúdios, um casamento tão famoso quanto turbulento. Quando iniciou a carreira, muitos diziam que Jamie só conseguirá papéis por causa dos pais, especialmente ao entrar no terror, gênero que eternizou sua mãe. Mas em 1978, com Halloween, ela provou o contrário, reinventou o horror, criou a Final Girl moderna e se tornou uma estrela por mérito próprio. Ao longo dos anos, Jamie transbordou versatilidade, indo do terror à comédia e à ação, e transformou um sobrenome poderoso em carreira sólida. Hoje, é a ponte viva entre a Old Hollywood e o cinema contemporâneo, uma Nepo Baby que honrou, expandiu e reinventou o legado que herdou. Henry Fonda era um dos atores mais respeitados da era clássica, um símbolo de integridade e gravidade dramática. Jane Fonda cresceu com um pai emocionalmente distante e altamente exigente. Esse peso marcou sua vida. Ao contrário de muitos Nepo Babies que tentam se distanciar dos pais, Jane buscou superá-lo. Ela se transformou em estrela internacional, ativista política corajosa, influenciadora cultural por décadas. Seu Oscar por O Passado Condena e depois por Amargo Regresso consolidou não só seu talento, mas sua independência artística. Jane é um dos raros casos em que o Nepo Baby reconfigura o próprio legado e o torna ainda maior. Poucas famílias representam tanto a Old Hollywood quanto os Anston. Walter Anston marcou o cinema clássico. John Anston se tornou um dos maiores diretores da história. E Angélica, criada entre setes e grandes nomes, acabou herdando não só o talento, mas também o temperamento artístico da família. Seu pai tinha personalidade forte e relacionamento complicado com ela, mas foi também quem dirigiu seu personagem vencedor do Oscar em A Honra do Poderoso Prissy. Angélica conseguiu brilhar em papéis icônicos, como Morticia Dundas, provando que a terceira geração também podia ser lendária. Kirk Douglas era praticamente sinônimo da virilidade hollywoodiana. Carismático, poderoso e dono de uma presença inigualável, ele construiu um legado que parecia impossível de ser igualado. Michael cresceu nesse universo, assistindo ao pai desafiar estúdios, enfrentar listas negras e se consolidar como lenda. Ele poderia ter vivido à sombra do pai, mas escolheu construir uma carreira própria. Seu papel em Wall Street o transformou em símbolo dos anos 80, e seu Oscar por Um Estranho no Ninho, como produtor, provou que ele tinha visão além da atuação. Michael Douglas é o exemplo de um Nepo Baby que não apenas herdou, mas expandiu o império cinematográfico do pai. Filha de uma das maiores estrelas da MGM, Judy Garland, e do renomado diretor Vincente Minnelli,
Liza cresceu cercada por câmeras, sets de filmagem e crises familiares. A turbulência da mãe, marcada por remédios, pressões do estúdio e problemas emocionais, fez com que Lisa testemunhasse desde cedo o lado sombrio da fama. Apesar disso, ela encontrou sua própria voz. Em Cabaré, 1972, tornou-se um ícone absoluto, mas nunca conseguiu se desvincular do rótulo de a filha de Judy Garland. Sua carreira é um reflexo da dualidade, brilho incontestável, mas sempre acompanhada da sombra intensa da mãe e de uma herança emocional pesada. Mesmo sendo mais famosa a partir dos anos 70 e 80, Brooke Shields é descendente direta da Old Hollywood e um dos primeiros grandes casos midiáticos de Nepo Baby. Filha de uma modelo e socialite da era do glamour, sua mãe, Terry Shields, era parte ativa da cena social e glamourosa que se conectava com os estúdios da era clássica. Terry começou a projetar a filha no show business quando Brooke ainda era bebê, usando contatos e influência que vinham diretamente de pessoas ligadas à velha Hollywood. Graças às conexões da mãe, Brooke virou modelo aos 11 meses, estrelou campanhas nacionais ainda criança, foi lançado em filmes polêmicos como Menina Bonita, 1978, que chocou Hollywood inteira. Tornou-se adolescente superestrela em A Lagoa Azul. O público criticava a exposição excessiva, mas a mãe defendia dizendo que era assim que Hollywood sempre funcionou, algo muito parecido com como estúdios tratavam estrelas mirins na Era Dourada. Brooke cresceu sob controle total da mãe, enfrentando hiperexposição sexualizada, exaustão psicológica, ausência de privacidade e pressão para manter a imagem perfeita. Mais tarde, tornou-se porta-voz de temas como saúde mental, trabalho infantil no entretenimento e exploração artística. Estrela branca média porque é um exemplo de Old Hollywood? Porque a mãe dela, formada na cultura dos estúdios clássicos, aplicou exatamente os mesmos métodos de moldar imagem, criar polêmica, controlar carreira, transformar artistas em produtos, que marcaram a Old Hollywood. Brooke Shields é a ponte viva entre a exploração infantil da era clássica e a fama massiva da era moderna. A Old Hollywood sempre viveu de dinastias. Ser filho de estrela significava acesso, mas também pressão, vigilância da mídia, expectativas sufocantes e comparações eternas. Esses Nepo Babies provaram que talento pode ser herdado, mas também precisa ser conquistado. E assim, seja nos anos 40 ou nos dias atuais, o brilho de Hollywood continua passando de geração em geração, junto com suas luzes e suas sombras.